A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida nesse dia, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que Deus te dê sempre a paz que você necessita todos os dias para que você tenha concentração para tomar tuas atitudes e para quando você for resolver uma coisa, Deus esteja sempre na tua frente, na tua vida para você fazer as coisas direito para você não tomar prejuízo. Né? A palavra de Deus, né, irmão, fala que a gente tem que ter prudência no que a gente fala, no que a gente pensa, porque a gente peca às vezes por pensamento, por coisa que a gente fala e por coisa que a gente olha, tá entendendo? Então a gente tem que vigiar, né, para que não venha cair nessas consequências bobas, né, à toa, porque se a gente sabe que uma coisa é errada, a gente não vai fazer a coisa errada, a gente tem que fazer o que é certo diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Né? Se é culpado, se é inocente. Para Deus é assim, a justiça de Deus é assim. Ela não pode prejudicar uma pessoa inocente, uma pessoa que não fez nada, que não deve nada, tá entendendo? Ela não pode condenar uma pessoa inocente. Ela só julga a pessoa que está culpada, que é culpada vai ter consequência para a culpa, porque a pessoa errou, a pessoa falhou e vem as consequências. Então a gente não pode ficar errando para não colher consequência ruim para a vida da gente. Né? Então que nessa manhã você vai entender aqui o que Deus está falando para você, porque Deus te ama. Jesus ele ama você, ele quer abençoar você, quer te guardar, quer te livrar das armadilhas, né, dos laços, das emboscadas que o inimigo arma todos os dias para prejudicar as pessoas nesse mundo. Né? Então a gente tem que pedir a Deus livramento, irmão, todo dia. Não é que a gente está sujeito a viver e a passar as mesmas coisas que a pessoa que não é crente passa. Mas só que a gente tem um Deus que a gente clama a Ele e Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, para a gente não ia cair nessas consequências, tá entendendo? Então aqui no Salmo 119, no versículo 59, a palavra de Deus diz assim, ó, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, tá entendendo? Considerei os meus caminhos, quer dizer, Deus ele conhece a gente em todo o caminho que a gente anda, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 105, diz assim, ó, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, tá entendendo? Então a palavra de Deus, ela te ilumina. A palavra de Deus, ela ilumina teus caminhos, tá entendendo? Porque ilumina teus pés para que você não venha tropeçar, para que você não venha meter o pé dentro de um buraco. No buraco que eu digo é você se meter em confusão, se meter em briga que não é sua, tá entendendo, irmão? Tem pessoas que se metem em briga que não é deles. A pessoa vai ali só porque a pessoa deu um fecha no outro no trânsito, a pessoa começa a brigar, começa a discutir um com o outro, xingar um ou outro, aquilo ali às vezes termina até em morte. Quando não termina em morte, termina na cadeia, ou senão numa cama de hospital. Então as pessoas têm que pedir a Deus direção e sabedoria para não cair nessas armadilhas que o inimigo arma. Para Deus livrar você, tanto de você se envolver com o problema dos outros, como os outros se envolver com você também, e trazer problema para você. Porque todo mundo está sujeito a tudo, mas só que aqueles que é de Deus, aqueles que pedem direção para Deus e sabedoria, se livrem, irmão, das armadilhas do inimigo. Então não discuta com ninguém aí nesse tempo. Tem gente que discute porque uma pessoa passou na frente dele numa fila, começa uma confusão, é capaz de um matar o outro por causa de uns 10 minutos ali que ia passar ali, porque o outro passou na frente. É briga, é contenda, tá entendendo, irmão? Então a gente não pode viver assim, a gente tem que viver em harmonia, a gente tem que respeitar o outro ser humano como um ser humano, não como um bicho, não como uma pessoa qualquer, porque Deus quer que a gente faça, ame uns aos outros assim como Deus nos amou. Deus quer que a gente ame as pessoas, os outros seres humanos, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Não importa a cor da nossa pele, não importa o grau de estudo que a gente tem, que um ou outro tem, mas o que Deus preza é a alma, é o espírito de vida que está naquela pessoa, que foi Ele que deu, e aquela pessoa também é imagem e semelhança de Deus. Tá entendendo? Então a gente tem, se eu quero que meus filhos, se eu quero que minha família seja amada quando saia aí nesse mundo, eu tenho que amar a família dos outros, eu tenho que amar os filhos dos outros, as filhas dos outros, respeitar as pessoas, tá entendendo? Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar também. Então a palavra de Deus, ela é justa, ela não faz acepção de pessoa. E a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão, tá entendendo? Nunca Deus vai desamparar aqueles que é dele.
Nunca Deus vai deixar você ficar mendigando mais pão. Você pode passar por aperto, pode passar por uma necessidade, por uma dificuldade, mas Deus passa com você e logo em seguida você vai estar dando glória a Deus, porque Deus é fiel para te abençoar e para te dar livramento, amém? Aí diz assim no Salmo, no versículo 60, diz assim, ó, apressei-me e não insisti em observar os teus mandamentos, tá entendendo? Apressei e me não desisti de observar os teus mandamentos. Então, é se apressar para a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente conhecer a vontade de Deus e guardar os mandamentos sempre de Deus na nossa vida. É o que Davi está dizendo aqui no Salmo 60, no versículo 61, ele fala assim, ó, bandos de ímpio me cercaram, mas eu não me esqueci da tua lei, tá entendendo? Bando de ímpio cercaram ele para afrontar ele, para humilhar ele, para pisar ele, mas ele não se esqueceu da lei de Deus. Quer dizer, hoje as pessoas cercam você, te acusam, te apontam, tem gente que fica falando mal de você pelas costas. Tem pessoas que às vezes até irmão da tua igreja, do teu ministério que tu congrega, ele na tua frente, ele preza você, ele faz aquela cenação ali, né, que gosta de você, que te ama, mas quando você vira as costas dele, ele está no outro lado, ele está metendo pau nas suas costas, falando mal de você, escarnecendo de você, junto com pessoas ímpias, julgando a sua vida, tá entendendo? Querendo te acusar, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode fazer nada se Deus não der direção pra gente, irmão. E às vezes a gente não quer fazer uma coisa e as pessoas querem que a gente faça para agradar elas, não é para agradar a Deus, para agradar elas, satisfazer elas. Ela quer ver você fazendo aquilo para satisfazer a vontade dela e Deus não faz isso, tá entendendo? Deus quer que você faça as coisas na direção dele, na sabedoria dele, para ele ficar alegre por você e tudo vai dar certo para você e tudo vai terminar certo. Mas se você fizer fora da direção de Deus, porque os outros estão querendo que você faça, vai dar tudo errado. E depois aquela pessoa mesmo vai virar as costas para você e não vai te ajudar na hora que você necessitar de ajuda, tá entendendo? Porque ela não tem essa graça de te ajudar. Ela só está junto de você quando está tudo bem, quando está tudo na fartura, está tudo dando certo, que já está aquela encenação ali na tua casa, vai na tua casa comer, bebe lá com você, tá entendendo? Fica com você ali falando um monte de coisa, mas quando, na hora de uma dificuldade que você estiver passando, na hora de uma luta, de uma necessidade, ela é a primeira que vira as costas para você. A falsidade e a mentira é do diabo, irmão, não é de Deus. Deus, ele está contigo todo o tempo. Aquele que é homem de Deus, que é servo de Deus, que é serva de Deus, ela não vai te abandonar, ela não vai te deixar sozinho, ela vai estar com você, vai chorar com você e vai sorrir com você, porque Deus, a palavra de Deus fala isso, a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também, tá entendendo? Então a gente tem que ser assim, eu tenho que estar alegre com você todo o tempo, toda hora, alegre e feliz com a tua vida que você está vivendo. Pode ser num aperto, pode ser numa falta de pão, pode ser numa necessidade que você está passando. Eu tenho que estar alegre com você, te ajudando, te apoiando, porque esse é o amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Eu não tenho que usar de falsidade duas personalidades, não. O Espírito Santo de Deus não tem duas personalidades, só tem uma, irmão. Ou é ou não é. Tá entendendo? Então, é isso aí que a palavra de Deus nos ensina. Aí diz assim, ó, 63, 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos, tá entendendo? À meia-noite a gente se levanta para orar a Deus todo dia, seja eu estou orando de noite na minha casa aqui de madrugada, orando pela vida das pessoas, que eu oro por elas sempre, pela tua vida, pela minha vida, pela tua família. Eu sempre estou orando por todos, para que também Deus venha abençoar as minhas famílias que estão longe de mim, que as que estão mais perto, que estão mais longe. E assim Deus vai cuidando de mim, cuidando de você e cuidando de todos, tá entendendo? Porque a gente está presente em oração. A gente bota em oração para que Deus guarde, para que Deus dê livramento. Porque as coisas estão difíceis, irmão. As coisas estão difíceis hoje para um filho estudar no colégio, para um filho fazer uma faculdade. É tanta coisa que está acontecendo no mundo, tá entendendo? Que a gente tem que estar sempre orando para que os seus filhos vá para a faculdade, faça aquela faculdade, se forme e nada de ruim venha acontecer com ele ali naquela faculdade ali, no meio daquelas pessoas. Você tem que estar sempre protegido e guardado. Você sai para trabalhar de manhã, pega trem, pega ônibus, pega metrô, você tem que pedir a Deus para guardar a tua saída, guardar a tua volta para casa mais tarde, porque
É muita coisa que acontece nesse mundo todos os dias. É roubo, é assalto, é atropelamento, é acidente. É tanta coisa ruim que acontece e a gente tão sujeito a essas coisas. Mas só que nem eu estou te falando. Que Deus é na nossa vida para nos guardar e nos livrar de todas essas armadilhas que o inimigo quer armar. De todas as consequências ruins que há de vir, tá entendendo? Deus vai desviar você dela, porque Deus guarda aquele que é dele. A palavra de Deus diz que ele acampa um anjo ao redor daqueles que temem a ele. E o anjo de Deus está aí ao teu redor. Seja companheiro de todos aqueles que temem a Deus. Não queira amizade para você, irmão, de pessoas que não é do mundo, que não quer saber de Deus, que não quer saber da palavra de Deus. Que ele nunca vai te arrastar para o caminho bom, sempre vai te arrastar para o caminho errado. Não é nem ele a pessoa, é o inimigo que usa a vida dele, vai dar direção para arrastar você para o mundo, arrastar você para fazer coisa errada. Então você não pode deixar que isso venha acontecer com você, porque você é a estaca da sua casa, é a estaca da sua família, você é a cabeça aí dentro do seu lar, então o inimigo quer derrubar você para depois derrubar toda a tua família também. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo e que nesse dia Deus venha estar te guardando e te livrando de você cair em qualquer consequência ruim desse mundo, amém? Então eu quero te apresentar em oração agora a Deus e peço que você fique até no fim do vídeo, que eu vou orar por você e pela sua família e juntos nós vamos ser abençoados nessa oração em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, desse homem que parou para escutar essa palavra, desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha suprir as necessidades dele nessa manhã, Pai, nesse dia. Se ela precisar de uma cura, Pai, que ela seja liberta nessa manhã dessa doença, Pai, dessa enfermidade, meu Deus, nos rins, no baço, no fígado, no pâncreas, meu Deus, dessa doença na urina, Pai, desse modo nas mamas, Pai, no útero, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cura essa mulher, cura esse homem, meu Pai, desse problema na próstata dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cura, Pai, liberta o teu servo, a tua serva, meu Deus, dá livramento a ela nessa manhã e abençoe a empresa dele, Pai, abençoe o comércio dela, o trabalho que ela faz para trazer o pão para dentro da sua casa todos os dias, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a vitória, por teu nome ser glorificado. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Viu?